Senhor, Senhor, né, por mais uma oportunidade. O Senhor nos concede para estarmos juntos. É muito prazeroso estar com vocês aqui. Então, nós vamos iniciar mais essa jornada, 60 minutos, né? Passa rápido, depressa, né? Mas estaremos aqui aproveitando cada minuto para honrar o nome do Senhor Jesus, aproveitarmos os máximos e entenda que tudo é para a glória do nome do Senhor. Feliz de poder ver todos vocês aqui, Asmerito, Gustavinho, o Diego. Deus abençoe sempre, Liné, nossa irmã Vera também. Vamos então fazer uma oração inicialmente, e assim a gente dá início, o start aqui para o nosso discipulado, que tem sido uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos lá, todos juntos, orar por essa noite, o Senhor esteja conosco e tudo dê certo para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, Pai querido, louvo a Ti pela vida de cada irmão que está aqui conosco, Pai. Agradecido, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado, tem nos concedido. Obrigado por mais uma chance. Ó Senhor, nos perdoa as nossas iniquidades, nossos pecados, ó Pai. E tudo que possamos fazer aqui, Pai, seja para a Tua glória. Abra o entendimento, ó Deus, e que possamos, Pai, absorver a palavra genuína, Pai, todo conhecimento, e jamais nos esquecermos de quem Tu és, de que o Senhor fizeste por nós, Pai, que esse discipulado seja para cada dia mais, que nós entendemos o que é, de fato, ser verdadeiro, segundo o Senhor, e que abençoe cada vida que aqui está, Pai, já conosco, aqueles que estarão entrando nesta chamada, tu possas abençoar grandiosamente, Deus, a todos, e que a cada dia mais todos nós venhamos, Senhor, estar querendo mais e mais conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Seja conosco, e todos os impedimentos caiam por terra, e que possamos aqui, Senhor, estar realizando a tua vontade, para a tua glória sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Vamos aqui, meus irmãos, em frente, né? Nós estamos no nosso discipulado, tem sido uma bênção, né? E continuará sendo para a honra e glória do Senhor. Vamos aqui, nós estamos nesse nosso caminho, né? Percorrendo por vários temas, por vários tópicos, e a quais foram tão necessários para a nossa caminhada, e nós lembramos de muitas coisas, e absorvemos, e a cada vez mais o Senhor nos dá graça para continuarmos a nossa jornada. Nós falamos sobre a unicidade do Senhor Jesus Cristo. Você que tem a sua apostila, você viu na semana passada que nós mergulhamos, né, na unicidade do nosso Senhor Jesus Cristo, falamos que Ele é o único Salvador, Ele é o único Filho de Deus, Ele é o único que pode perdoar pecados, Ele é o único que nos deu essa oportunidade de nos tornarmos filhos, né, de Deus. Ele é o único que batiza com o Espírito Santo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não é, irmãos? Então, nós falamos sobre a unicidade do nosso Senhor Jesus, e hoje nós estaremos falando sobre a questão de o que ele diz sobre si mesmo, né? O que Jesus se revelou sobre a si mesmo, e onde que está dizendo essas informações, evidentemente que é na própria palavra de Deus, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui e vamos continuar, né, na nossa jornada, e que tem sido uma benção, né? Mas aqui a gente discorrendo, os slides estão aqui, nossas irmãs não podem ver, mas é, nós estaremos aqui discorrendo os slides, né? E aqui nós paramos como se revelou, né? Então, como ele se revelou, e ele vai falar sobre si mesmo, pois ele pode falar porque ele é o Senhor, ele é Filho de Deus, ele é único, né? Através da unicidade do Senhor, ele pode, evidentemente, falar sobre si, e para a glória do nome do Senhor, nós vamos aqui continuar a discorrer sobre como se revelou, como Jesus se revelou a si mesmo, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, nós vamos, a partir desse momento, você que está com a sua Bíblia, você está com a sua apostila, nós faremos da mesma maneira do terça passada, né? Então, todos vocês podem estar aqui nos auxiliando, participando, é isso que é o interessante, é isso que faz essa engrenagem girar, né? Essa participação de todos vocês, com
a leitura de algum versículo, né, ou da própria apostila, né, isso será muito primordial e muito importante a sua participação, para que não seja monótono, não somente eu e a Lica aqui, mas vocês todos possam participar. E desde já a gente já deixa aberto, né, Lica, para que vocês possam interagir, qualquer momento vocês podem interromper, né, para fazer perguntas, para fazer alguma colocação, tá, meus irmãos? Para que vocês possam, sinta-se à vontade, tá? Aqui todos nós somos na mesma página, né? Somos todos irmãos, e se você tiver alguma dúvida, você possa falar, tá? Você possa abrir o microfone e falar. Outra coisa importante, irmãos, para a gente manter uma ordem, quando você for falar, você abre o microfone, depois, quando você terminar de falar, ou ver um versículo ou uma página do discipulado, você fecha o microfone, né, para não ter essa interferência e a gente possa, então, ouvir você bem, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus pela vida de todos vocês que estão aí conosco e adentrando. Vamos começar, então? Como Jesus revelou a si mesmo. Então, para ficar legal a nossa participação, eu vou começar com as irmãs que estão aqui conosco pela outra rede social, que possam também nos auxiliar nessa leitura, né, Lica? Podemos? Então, Verinha, está conseguindo? Pode ler para a gente? Amém. O Evangelho segundo João se destaca dentre os quatro evangelhos, por nos revelar o que Jesus disse a respeito de si mesmo. Mateus, Marcos e Lucas foram escritos com finalidade evangelística, mas João tem por objetivo fortalecer a fé daqueles que já eram convertidos a Cristo. Sendo assim, o apóstolo João revelou frases ditas por Jesus, que, sendo tão fortes e diretas, ficaram ditas nos demais evangelhos. Mas, ainda estivesse sendo evangelizado. Mas agora que você já compreende o evangelho, saiba que Jesus Cristo disse a respeito de si mesmo. Amém, glória a Deus. Vocês ouviram bem a Verinha aí? Ouviram, meus irmãos? Deu para ouvir, né? Glória a Deus, Verinha. Muito obrigado por essa participação da nossa irmã Verinha. Então, meus irmãos, o que acontece? Nós falamos sobre a unicidade de Jesus. Agora, Jesus vai se falar sobre ele mesmo. E algo interessante, muito importante, seja bem-vindo, né, a Kathleen, né, e a Belinha, está aí conosco, Deus abençoe, sejam bem-vindas. Então, irmãos, o que a Vera acabou de ler, o que que acontece? Nós temos, então, os evangelhos, né, você vê que nós temos Mateus, né, nós temos Marcos, nós temos Lucas, né, e você já tem a oportunidade de ler, você vai entender e saber que os três evangelhos, eles têm semelhanças entre si, né, irmãos? Então, eles têm uma semelhança muito grande. Então, Mateus você vai ver muitas coisas de Mateus e Marcos, e vice-versa, e também em Lucas. E já João, ele distou um pouco, ele realmente é um pouco diferente, não? Uma maneira de ver diferente, é uma ótica diferente, outras fontes, até mesmo ele mesmo. Então, você perceba que João, ele tem outras informações contidas neles, e até mais, né? Ditos de Jesus que falam sobre ele mesmo, né? E como a Vera colocou mesmo, então Jesus disse a respeito de si mesmo. Então nós veremos aqui, a partir desse momento, faremos um tour sobre muitas passagens bíblicas do livro de João. Você vai ver que daqui para frente nós vamos ter muitas passagens de João, o Senhor Jesus mesmo dizendo sobre si, de quem ele é. E isso que é muito importante, e que você esteja familiarizado com esses ditos do Senhor Jesus no livro de João. Então, a partir desse momento, nós estaremos fazendo esse tour sobre o livro de João, né? Sobre o livro de João. E já de cara, nós temos aí, né, ele falando quem ele é, né? E que ele representa para todos aqueles que o aceitam, para todos aqueles que querem viver uma vida, né, debaixo da sua batuta. Então, ele vai se referir. E aqui já temos a primeira passagem, né, que esperamos que os irmãos nos ajudem também nessas leituras, para que possamos, então, interagindo e ser dinâmicos para o glória do nome do Senhor. Amém? Essa primeira parte aqui, né? João capítulo 6, versículo de número 35, né? Nós podemos, então, você pode ler para a gente, Lili?
Amém? Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Então, irmãos, aí está, né, Jesus mesmo dizendo, né, ele veio, né, para ser realmente aquele que realmente vai dar o alimento para nós, né? Ele é o pão da vida. Não é um pão que nós comemos no nosso café da manhã, a qual nós alimentamos o nosso corpo físico, né? Jesus é o pão da vida. O que significa isso, irmãos? Se não ser um pão, é um alimento que nós podemos nutrir e poder dar acesso para mim e para você à vida eterna com Ele na glória. Então, é algo muito maior do que um simples alimento. O alimento que você come, o pão que você come de manhã no teu café da manhã, vai te dar fome na hora, até a hora do almoço, né? Então, você não vai conseguir, você vai ter fome. Mas Jesus aqui está dizendo, ó, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Então, quer dizer, vai saciar. Por que que não vai ter mais fome? Porque nós viveremos, né, Lica, eternamente no céu. Então, nós não vamos depender mais, nem muito menos de um alimento, de um pão hoje que a gente compra na padaria. Nós estaremos para sempre com ele. Por isso, ele é o pão da vida. Quem crê nele nunca terá fome. E também não só fome, mas sede. Então, meus irmãos, há um texto forte a partir de agora. Você vai ver João, claramente o próprio Senhor Jesus dizendo quem ele é, né? E dizendo sobre si mesmo, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Então, vamos adiante aí. Mais uma referência, João 6, 48 e 51. Vamos ver se alguém pode nos ajudar aí. Estão ligados aí na palavra, irmãos? Quem pode aí nos auxiliar com essa leitura? Então vou ler aqui. Isso, Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, eu a darei pela vida do mundo. glória a Deus. Então você vê, aos poucos, com mais clareza, o Senhor Jesus ele vai abrindo, né, esse leque, vai abrindo o entendimento. Não há como não entender isso, né, meus irmãos e minhas irmãs que me escutam. Então, ele é o pão da vida. Mais uma vez, ele reforça, né, em uma outra passagem, né? E aí ele faz essa comparação, porque ele cita o maná no deserto, né, irmãos? E para você que não sabe, no passado, né, quando os israelitas saem ali do deserto, saem ali do jugo egípcio, né, de 400 anos, a qual eles passaram, então, eles foram sustentados por Deus com o maná que caía do céu. E aí o maná caía do céu e eles não podiam guardar para outro dia, né, porque senão criaria bicho, uma série de coisas. Então, a ordem era, ó, vão até, né, recolha o maná, né, diariamente vocês teriam acesso a esse pão, que é o maná. Mas Jesus era muito maior do que o maná. O maná, como a gente disse, né, já estamos dizendo, escorrendo aqui, o maná eles iriam comer, assim como um pão que você come na sua casa, você vai comer, daqui a pouco você vai sentir fome. Né? Assim como o maná, eles comiam e eles teriam que comer no outro dia também. Então, Jesus, ele fala, olha, vossos pais comeram maná, mas morreram, né? É um pão que vai fazer a pessoa perecer, é um alimento que vai perecer, né? Mas Jesus está dizendo que ele é o pão que desceu do céu, glória a Deus. Então, ele desceu do céu e quem dele comer não morra. Então, quer dizer, quem dele se alimenta, ou quem acredita nele, quem quer viver a vida a cada dia mais diante dele, né? Viver os preceitos deles, carregar a cruz que ele nos dedicou a cada um de nós, então este, irmãos, não vai morrer. Pelo contrário, terá acesso à vida eterna. Então, ele é o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer do pão, vai viver para sempre. Então, meu irmão, essa é a palavra revelada, bem clara para mim e para você, tá? E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida. Então, Jesus ele se sacrificaria por todos nós, como sacrificou. Então, ele deu a sua vida para que hoje você tivéssemos acesso a esse pão. E uma vez a gente se alimentando desse pão, nós viveremos eternamente, para sempre, para a honra e glória
do nome do Senhor Jesus. A revelação do Senhor, ela é clara, irmãos, não há como ninguém dizer que não entende. É claro a palavra do Senhor para mim, para você, e para toda a humanidade, não só para mim, não só para você, mas para todos aqueles que querem, né, querem então viver desse pão para a glória do Senhor. Mas vamos adiante, vamos à frente, porque também tem mais, não é só o pão que ele é, não é só o pão que nos dá e nós possamos viver eternamente, ele é muito mais do que um pão, mais ainda, e várias situações a gente vai ver ainda aqui para frente. Vamos adiante, dizer quem Jesus, o que mais Jesus diz de si mesmo, vamos ver? E o que ele é? A luz do mundo. Ó, Verinha tá ligada, é a luz do mundo, Verinha. Então, meus irmãos, glória a Deus, ele é a luz do mundo também. Então, você vê, Jesus é o pão, né? É o pão que sacia a nossa alma, né? Para sempre. Não é o pão que nós compramos na padaria e a gente vai ter fome, mas é um pão que é para a vida inteira. E também agora, nós estamos discorrendo agora que Jesus é a luz do mundo, glória a Deus. Então, vamos aqui, essas duas referências, né? Falou pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não dará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, olha aí. Veja que Jesus fala sobre, mais uma vez, ele agora é a luz, né? Então, ele é o pão e agora ele é a luz. Então, ele é a luz do mundo, irmãos. Então, mais uma vez, a gente frisa essa situação e que não há como viver sem Jesus. Eu quero que vocês entendam, porque ele é a luz do mundo. Então, se ele é a luz do mundo e não existe outro, você já viu na aula passada que ele é único, é a unicidade de Jesus. Agora nós estamos aqui, e próprio Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Então, como posso eu viver sem Jesus? É como a gente apagar agora, se você apagar a luz da sua casa aí, você vai ficar escuro, você não vai ver nada. Então, você precisa ligar o interruptor da sua casa para que haja luz dentro da sua casa. É a mesma coisa. Se você não tiver a luz, você vai tropeçar, você vai cair, você não vai conseguir viver sem essa luz artificial. E Jesus é a luz do mundo. Né, irmãos? E aqui está algo intrínseco, algo claro, como a Lica disse aqui e leu para a gente. Ele é a luz do mundo. Então, quem segue a Jesus não pode andar em trevas. Então, você veja, irmãos, uma vez nós temos acesso ao pão e agora à luz. Nós não estamos perdidos. Nós estamos na luz, que é o Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Então, ele veio para o mundo, para que todo aquele que cresce nele permaneça, né, na luz e não nas trevas. Então, logo, irmãos, todos aqueles que ainda não abriram o coração para Jesus, todos aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu suficiente Salvador, todos aqueles que ainda não reconhecem Jesus como Filho de Deus, estão em trevas. Estão em trevas. Claramente, a segunda referência, ele diz exatamente isso, porque quem não crê nele vai permanecer nas trevas, né? Mas ele veio para ser a luz de todos. Muitos, embora, nem todos querem ele, mas todos aqueles que querem, assim como eu, como vocês que estão aqui me ouvindo, estão na luz. Então, irmãos, veja como isso é claro para mim e para você, que a cada dia mais você fique nessa palavra. E entenda que a nossa oração é para que todo mundo, né, uma das orações que você precisa fazer é essa, que ore para que o mundo creia em Jesus e possam sair de uma condição de trevas para a luz, e assim possam, então, obter todos ali os privilégios, né, de quem é filho de Deus, para a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, aqui agora, até agora, nós falamos sobre o pão da vida e também agora sobre a luz do mundo. Tudo referências dentro do livro de João. Veja que João, então, eu falei para você que é um tour sobre João, né? Ali, várias passagens que falam de Jesus sobre revelando-se a si mesmo. Vamos continuando aqui, porque a próxima é mais uma referência de quem ele diz que é ainda, né? Então, ele falou que é pão, ele falou que é luz, e a próxima ele vai falar que é o quê, irmãos? Vou ler aqui, tá? A porta da sala. Isso. Glória a Deus, irmãos. Então,
Ele é a porta, ele é a porta, né? Então, vamos aí, os irmãos possam participar conosco nessa referência que diz que ele é a porta, né, irmãos? A palavra não é só nós, não é de nós que estamos falando isso, é a própria palavra, né? Que diz que Jesus é a porta da salvação. João capítulo 10, versículo de número 9. 9, né? Isso aí. Quem pode ler para nós? Aí. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. João 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Claramente, irmãos, Jesus é a porta da salvação, né? E Jesus, ele é a porta, é a única porta, não existe outra porta. Então, irmãos, quem quiser salvar-se, é necessário estar entrando por essa porta. Não há outra porta, irmão. Não tem outra porta. É Jesus a porta. E é evidente aqui o versículo que o nosso irmão Asmerita leu, que ele é a porta. Se alguém quer entrar e salvar-se, veja bem, só a salvação só existe, irmãos, nessa porta. Só é a porta, só é ele. É o único meio para a salvação, é essa porta, é o único caminho, é a passagem, é Jesus. Então, entrará e sairá e achará pastagem. O que significa isso? Que a pessoa vai entrar por essa porta, vai achar o alimento genuíno, o alimento que realmente nutre e que sacia a fome, como nós dizemos que ele é o pão. Veja como as passagens, elas se ligam, irmãos. Então, ele fala, eu sou a porta, né? Se alguém que entrar por mim, não só salvar-se-á, mas também sairá e achará pastagem, achará alimento, um alimento que nutre, um alimento que sacia a fome, não somente a fome, mas a sede também. Então, Jesus, ele é a única porta, irmãos, para o mundo, para mim e para você. Glória ao nome do Senhor. O Lucas está conosco também. Deus abençoe aí, Lucas. Glória a Deus, hein? Está chegando o dia. Glória a Deus. Deus abençoe sempre. Está na correria do trabalho, mas Deus dá a vitória, né, Lucas? Glória a Deus pela sua vida conosco aqui. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o Senhor é a porta. Então, o Senhor é o pão, não é? O Senhor é o que mais, irmãos? A luz. Bom, a luz, a salvação. Exatamente, é a porta da salvação. E agora, mais adiante, vai dizer mais ainda o que ele é. E o que ele é? Bom Glória pastor. a Deus, louvado seja o Senhor. O bom pastor, ele na verdade, é o principal, é o sumo pastor, ele é tudo. É sacerdote, é pastor. Então, meus irmãos, glória a Deus, né? O Senhor também é o bom pastor. Jesus é o bom pastor, é o nosso sumo pastor, é quem nós precisamos, como ovelhas, segui-lo, pois ele é o pastor perfeito, é o pastor que não erra, é o pastor que nos conduz, né? Nessa nossa caminhada, é somente ele que pode nos conduzir verdadeiramente, né, Lica? E vamos adiante, os irmãos aí, mais uma referência em João, né? João capítulo 10, versículo 11 e 14. Glória a Deus. Quem pode nos auxiliar aí? Os irmãos que ainda não participaram, senão nós vai fazer outra rodada, hein? Okay. Vou ler aqui, tá? Isso. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, você tá bem? Tá bem. Quem foi ler o Diego? Foi? Foi. Glória a Deus, Diego. Deus abençoe a sua vida. É isso mesmo. Os irmãos participando, Diego também. Isso aí. Isso é muito importante. E ele acabou de ler algo muito, muito importante, irmãos, que de fato nos fala quem de fato é o bom pastor. Jesus é o bom pastor, irmãos. Não tem o que a gente falar, não tem como dizer que a gente não entendeu. Não tem, né, Leica? Então, não tem como contestar isso, como a Leica colocou aqui, irmãos. Ele é o bom pastor.
E aí, um detalhe muito importante que Jesus diz aqui nesse versículo, você percebeu comigo? Que ele, irmãos, eu bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, não é, irmãos? E das minhas sou Conhecido. conhecido. Então, meu irmão, olha só, aí já coloca o que determina o que nós devemos fazer. Nós precisamos conhecer esse pastor. Ora, evidentemente, nós não podemos permanecer sem conhecer a Jesus. Nós estamos desde o primeiro momento, irmãos, na nosso começo discipular, para que você entenda que nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos, como ovelhas, nós temos as nossas incumbências, nós temos os nossos deveres. Qual é o dever da ovelha? Conhecer o seu pastor, né? Então, se a gente conhece o nosso pastor, Jesus, ele já nos conhece, porque ele já te conhece desde o ventre da sua Mãe. mãe, ele já te conhece. Agora, falta eu e você conhecermos mais, é que a palavra diz ali, que prossigamos e construamos, né, a conhecer a Jesus, prossigamos e construamos a conhecer a Jesus. Então, irmãos, o nosso dever até, embora a gente sabe que ele é imensurável, ele é inesgotável, nós que todos os dias da nossa vida, nós venhamos querer conhecê-lo mais. A função nossa como ovelha é conhecer cada dia mais nosso pastor, nosso sumo pastor, porque ele já nos conhece. Agora, nós precisamos conhecê-lo a cada dia mais, entender o que ele quer para nós, a sua revelação. Quanto mais a gente conhecer a Jesus, irmãos, será melhor. E quanto mais a ovelha conhece seu pastor, mais ele fica em afinidade com o pastor, o sumo pastor. Então, irmãos, vamos cada dia mais conhecermos a ele, vamos cada dia mais ter prazer na obra dele, em tudo aquilo que ele nos revelou através da sua palavra. Você queira cada dia mais conhecer a esse Jesus que é o nosso sumo pastor, para a honra e glória do Senhor. Ele é o bom pastor, ele não só é o pastor, veja que ele é o bom pastor. Então, ele não é um pastor mau, ele não é um pastor diferente, ele é um bom pastor. Ele sempre vai querer o seu bem, ele nunca vai querer o seu mal, ele vai querer sempre o bem de nós. Então, irmãos, confiamos plenamente como ovelhas neste pastor, que é o bom pastor. Ele nos conhece, então que a cada dia eu e você possamos continuar prosseguindo, conhecendo esse pastor que deu a sua vida por todos nós, para a honra e glória do nome dele. Amém, queridos irmãos? Então, há uma infinidade de situações que Jesus coloca e fala sobre si. Então, ele é o pão, ele é luz, ele é porta, ele é bom pastor. E aí, na sequência, diz o que ainda ele é, mais ainda. E o que ele é, queridos, o que ele é ainda mais? Ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Glória a Deus, ele é a ressurreição e a vida. Então, meus irmãos, aqui você veja que ele é tudo. Você veja ele culminou, ele fez a obra completa, né, com a ressurreição e a vida. Então, ao ressurgir, ele não só deu vida a ele, mas também ele nos deu vida, né? E aqui está mais uma referência que concatena aquilo que nós estamos falando nessa noite, para a glória de Deus. João capítulo 11, versículo 25, né? Glória a Deus. A Verinha pode ler aí, Verinha? Disse o Salvador, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, na verdade, a realidade é essa. Todo mundo estava morto, todos nós estávamos mortos. Quem ainda não conhece Jesus, mas está morto, né? Então, nós que o conhecemos, estamos cada dia mais o conhecendo e aceitamos ele, nós passamos da morte para a vida, porque nós cremos em Jesus, eu e você cremos nele. Então, nós cremos. Então, quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. É o que ele disse para Lázaro, né, para Marta, para sua irmã, diz, olha, eu sou a ressurreição e a vida, né, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ainda que a pessoa morra essa vida,
ainda que eu e você, irmãos, venhamos aqui nesse exato momento fechar os nossos olhos, e seja o último dia da nossa vida, nós, irmãos, não morreremos. Na realidade, nós viveremos, porque Jesus ressuscitou e ele ali ressurgiu dos mortos, e assim como ele ressurgiu, ele nos deu essa condição para ressurgirmos com ele. Então, ainda que nós venhamos morrer nessa vida, nós teremos uma vida melhor ainda, né? Uma vida eterna para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Que você se alegre a cada dia com essa palavra, se alegre a cada dia e saber que essa morte não vai nos limitar, não vai fazer com que a gente pare aqui nessa terra. Nós estaremos vivendo uma vida melhor, uma vida com um corpo incorruptível, para sempre com o Senhor Jesus estaremos. Louvado, engrandecido seja o Senhor, para sempre. E se Ele é a ressurreição à vida, se Ele é o pão da vida, se Ele, irmãos, é a nossa luz do mundo, a porta de salvação, se Ele é o bom pastor, se Ele é a ressurreição e a vida, Ele é quem vai nos guiar, né? E se Ele é quem vai nos guiar, logo, Ele é o Senhor, é o quê, irmãos? O nosso mestre. Então, Ele é Senhor e mestre. Então, se Ele nos deu vida, logo, quem deu a vida para mim e para você tem que ser Senhor e mestre também. O que que o mestre faz? É como um professor na escola. Ele ensina, ele vai dar o ensinamento e nós vamos acatar o ensinamento do mestre. Nós vamos acatar o que ele fala. E o que ele fala é através do Espírito Santo e também da sua palavra. Glória a Deus, o Senhor e mestre, ele também é. Jesus está dizendo. E mais aí uma passagem, João 13:13. Glória a Deus. Ele, né? Por gentileza. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu não sou. Glória a Deus. Então, irmãos, ali estava acontecendo o que? O contexto, né? Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos, né? Ele estava discutindo sobre quem era maior. E Jesus estava dizendo, olha, eu sou o mestre de vocês, eu sou o mestre e sou o Senhor de vocês. Dizei bem, porque eu sou mesmo. Então, Jesus, ele se revela e fala, ó, eu sou do Senhor e mestre. E vocês dizem bem, uma coisa acertada que os discípulos diziam e tinha nos pontos dos seus lábios era essa, dizer que o Senhor era o Senhor e mestre. Muitos mestres naquela época existiam. Muitas pessoas tinham essa prerrogativa de ser mestre. Nos tempos passados, e principalmente no primeiro século, haviam muitos mestres, irmãos. Então, o que acontecia? Os alunos ficavam em volta, principalmente da escola dos fariseus, aqueles que tinham um pouco mais de posse e tinham acesso ao ensino, né, irmãos? A gente sabe que o ensino naquela época não era para todos, mas os que tinham eram um pouco melhores, né, financeiramente, tinham tutores, tinham professores, tinham mestres, né, à sua disposição. Então, eles ficavam aos pés ali, o professor ia ensinando eles, né, toda a lei, né, os Pentateucos, o livro de Moisés, né, a oralidade. Então, veja que existia bastante mestre naquela época. Então, os discípulos, então, decidiram nas suas vidas seguir o mestre Jesus, e Jesus não era só mestre, né? Ele era Senhor também. Então, eles aprenderam na melhor escola, né? A melhor e maior escola de todos os tempos. Não tem outra escola, não tem outra, irmãos, nenhum ensino maior do que o nosso, do nosso Senhor Jesus. Então, você veja o privilégio que nossos irmãos do passado tiveram, e hoje nós também temos um privilégio de continuar, né, irmãos, a conhecer, né, continuar aos pés desse mestre, que é o nosso Senhor Jesus. Que você cada dia mais se alegre também por saber que você também está nessa escola, nessa melhor escola, e nesse melhor, que é o melhor mestre que a gente podia ter, e será o maior de todos os tempos, sempre. Não haverá nunca outro mestre igual nosso Senhor e mestre. Glória a Deus. Então, irmãos, ele é Senhor e mestre, como nossa irmã bem leu aqui essa referência em João 13:13. Glórias a Deus. Veja quantas coisas, né? Uma abundância de informações no livro de João, ele mesmo, o Senhor, dizendo quem ele era, né? Quem ele realmente se revela, e ele mesmo dizendo quem era, para a glória do nome do Senhor. Mais adiante, nós estamos aí, depois ele vai me dar um toque na hora aí, né? Para a gente não se exceder o tempo aqui, né, irmãos? Para que nós sejamos dinâmicos sempre aqui.
e para a glória do nome do Senhor, né? Ainda tem um tempo aí, né, Erika? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, aí na sequência, aí nós temos mais um. Acabou ou não? Tem mais, né, irmãos? Então, e agora a próxima, vamos ver se vocês estão ligados aí, hein? Então, qual que é o próximo, então, irmãos? Que Jesus é também? Além de ser mestre, além de Caminho, verdade e a ter vida. vida, além de ter as células do mundo, além de ser a porta da salvação, além de ser o bom pastor, além de ser a ressurreição e a vida, e o que ele é agora? Caminho, a verdade e a vida. Ô, glória! Aí, esses irmãos estão aí, Lica, estão espertos, hein? Glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos. É isso mesmo, irmão. Então, veja, ele além de ser tudo isso que a gente falou, hein, ele ainda é, irmãos, o caminho, a verdade e a vida. Então, está indo melhor ainda, porque agora nós temos 3 qualificações a mais aqui, né, queridos irmãos? Que glória, que bênção. Né? Então, ele é caminho, ele é verdade e a vida. Poxa, se ele é caminho, ele é verdade e a vida, se ele é tudo que a gente falou, ele é Senhor, ele é mestre, ele é o Salvador, ele é tudo, irmãos, para nós. Então, veja aqui, não foi bom. É, Luiz, né, Liga? Ele é tudo, irmãos. Então, irmãos, é o que a gente sempre vai cair na mesma palavra. Não há como viver sem Jesus Cristo. Não há como, irmãos, alguém viver sem Jesus, porque Jesus é a única solução para toda a humanidade. É isso que você e todos vocês precisam passar adiante essa mensagem. Eu sei que vocês sempre, o momento que tem, fala com seus familiares, né? Né, Verinha? Todo mundo aqui entende que quer o que vocês receberam, vocês também querem que os próximos recebam também, né? Os seus amigos, né? Todo mundo, você quer que essa boa notícia se espalhe para entender que sem Jesus, irmãos, nós não podemos ser nada, nós somos nada. Pelo contrário, nós estamos mortos. Sem Jesus é morte. Então, isso é claro, não podemos divergir. E aqui, como vocês mesmos falaram, ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem referência bíblica para expressar isso? Evidentemente que tem. João 14 e 6. Vamos ver os irmãos aí da chamada. Alguém pode aí nos auxiliar, né, Lico? Fique à vontade, irmãos. Bom, vou ler. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, é claro a palavra de Deus, irmãos. É clara a palavra. Ele está dizendo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, não há como. É como nós dissemos na outra aula. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. É o que ele está dizendo aqui agora. Então, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, irmãos, aqui é algo realmente forte e claro para toda a humanidade. Não há como você ir ao Pai sem Jesus. No passado, eles falavam que era um pai, o Abraão era o pai deles, né? E agora eles estavam diante do Filho de Deus, do único mediador que podia levá-los a mais perto de Deus, e eles estavam rejeitando. É o que o mundo faz hoje. Rejeita o Senhor Jesus. Rejeita aquele que é tudo. Rejeita aquele que morreu por todos. E louvar o Senhor, irmãos, que a graça, ela revelou-se a nós, revelou-se a você e a mim. E hoje nós temos uma mente lúcida, a graça chegou até nós, a misericórdia dele, de entender que ele é o caminho mesmo, ele é a verdade, ele é a vida. Então, por que caminho? Porque é ele, irmãos, que veio, nos deu a ligação e refez essa ligação com o Pai. Por que a verdade? Porque somente ele tem a verdade. Em um mundo de mentiras, em um mundo onde o engano está aí, irmãos, você sabe como nós estamos, a mentira, a corrupção, tudo está aí. No mundo de engano, ele é a verdade. E ele é a vida. Por que a vida? Porque somente ele pode nos dar acesso à vida, não essa vida que você vive aí, aqui. Não é uma vida que daqui a pouco a gente, vai partir dessa terra. Não é essa vida que a gente tem aqui, mas é uma vida muito maior. A gente está sempre falando aqui nessa aula. Veja que ele é a vida, ele é a vida porque nos deu a vida eterna para sempre, para estar com ele na glória. Então, queridos, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Ele é tudo para nós. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, que o Senhor é o caminho e a verdade e a vida. Que você sempre, nunca se esqueça e sempre se lembre
desse fato, tá, irmãos? E cada dia mais o Espírito Santo se revela mais e mais a você sobre tudo o que ele é e que você hoje participou aqui e leu comigo essas referências claramente, não há como duvidar. Não há como você contestar, como ali colocou bem. Não há como, irmãos. Ele é todas essas coisas que a gente leu aqui, além de caminho, a verdade e a vida. Acabou ou cerrou? Ou tem Não, mais? tem mais. Então, e o que ele é, então, irmãos? O que falta para a gente fechar tudo isso que ele é? E claro que a gente só fez só uma. Não é só isso aqui, tem muito mais, né, Liga? Aqui é o que a gente apontou, colocou aqui, mas a palavra ela está repleta de informações de muitas mais coisas que o Senhor Jesus é para nós. Mas aqui a gente resumiu, né? A Priscila deu uma resumida, né? Para mais tudo aquilo que é a centralidade. E só no livro de João, eu vejo quantas referências a respeito de quem Jesus é e que ele diz de si mesmo. E a próxima e a última é o que, irmãos? Quem ele é? A videira verdadeira. Glória a Deus. A videira verdadeira. Liga, pode estar lendo para nós? Ele é também a videira verdadeira. Glória a Deus. Meu Deus, A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o lavrador. João 5:1. Glória, glória, glória ao bom Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, ele é a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, irmãos, não há como, aí a gente, você veja que a gente sempre vai centralizar em Jesus. A gente está vivendo sem essa videira. Se nós não estivermos ligados na videira, irmãos, a gente vai conseguir sobreviver? Não, né, irmãos? Não há como viver sem estar ligado a esta videira, né? E o lavrador é o Pai. Veja aqui, Jesus sempre faz essa correlação com o Pai. Então, ele é o Pai, somos um. E o lavrador, agora, ele faz essa relação com o lavrador, é o Pai. E ele é a videira. E aí, mais para frente, João vai falar sobre os ramos, né? Então, eu e você somos esses ramos, né? Então, nós precisamos sempre estar ligado a esta videira, irmãos. Então, se a gente diz, eu sou de Cristo, mas não quer estar ligado a essa videira, não quer fazer aquilo que ele manda, não quer seguir os passos dele, não quer estar, irmãos, vivendo a vida que a palavra nos ensina para viver, nós não estamos ligados à videira, nós estamos por si próprio. E estar por si próprio significa morte, significa também que nós vamos perecer. Se não estivermos ligados a Jesus, nós vamos perecer, irmãos. É o que eu falo. Nós não podemos viver uma vida de fachada, uma vida só dizer que somos, mas de fato as nossas ações não falam quem somos. Hoje, irmãos, é um engano muito grande as pessoas pensarem, dizer que são de Cristo. A moda hoje é dizer que é cristão, é dizer que não, eu sou filho de Deus. Mas, irmão, se não tiver ligado à videira, a qual aqui está esse versículo, irmãos, não tem como, você só vai estar dizendo que está, mas na realidade não está. Precisa estar ligado de fato a essa videira. Estar ligado de fato à videira significa viver a vida que o Pai, o Senhor Jesus, nos disse para viver. Viver a vida que Ele determinou através da Sua palavra e do Espírito Santo que habita em nós. E que você hoje entenda isso. Estar ligado à videira significa viver tudo aquilo que o Senhor Jesus disse para que a gente possa viver aos seus preceitos, a sua palavra, caminhar nessa terra de fato como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias ao nome do Senhor. E vamos aqui na frente ali que vai ler a conclusão, né? Temos 15 minutos. Mais uns minutinhos ainda, né? Hoje o tempo rendeu, glória a Deus. Conclusão. Mediante o que os espíritos claramente revelam, não podemos ficar indiferentes ao sermos confrontados com a pergunta: quem é Jesus Cristo? Não somente seus apóstolos e demais discípulos testemunharam que Jesus Cristo é Deus, isto é, Deus na pessoa de seu Filho vindo ao mundo como homem, como também o próprio Jesus afirmou ser divino. Sendo assim, como argumentou Rushmore,
Uma pessoa que alega ser Deus deve permanecer a uma dessas três categorias. Primeiro, se ele alega ser Deus e de fato não é, ele deve ser louco ou lunático. Segundo, se ele não é Deus, ele é lunático, ele deve ser mentiroso, enganando os outros com a sua mentira. E terceiro, se ele não é nenhum desses três, ele deve ser Deus. Você só pode escolher uma dessas três possibilidades. Se você não acredita que ele seja Deus, você deve considerar um louco. Se você não consegue vê-lo como algum desses dois, você tem que vê-lo como um mentiroso. Não há necessidade de provarmos se Jesus é Deus ou não. Tudo que temos de fazer é descobrir se ele é um lunático ou um mentiroso. Se ele não for nenhum nem outro, ele deve ser filho de Deus. Glória a Quem Deus. é Jesus para você? Vai, irmãos. Essa é a pergunta. O discípulo, você hoje já tem ferramentas para saber, né? Para responder essa pergunta ou não? Tem, né, irmãos? Você hoje você consegue hoje responder essa pergunta claramente através de tudo aquilo que você leu comigo, essas duas terça-feiras, né? Que foram falados a respeito da unicidade de Jesus, foi falado a respeito dele mesmo através de sua palavra, o que ele disse, né? Quem ele é. E além de você, como uma ovelha, como um discípulo, passar a cada dia a conhecê-lo mais, né, queridos? E você veja que hoje, irmãos, vai aumentar muito o número de pessoas que se dizem ser Cristo. Daqui para frente, muitas pessoas vão começar a dizer: eu sou Cristo, eu sou Cristo. Mas que a notícia aqui é uma realidade, né? Ninguém há, né, de ser filho de Deus, porque já existe um que é, né? Então é Jesus Cristo. Então, ou a pessoa é lunática, ou a pessoa é mentirosa, né? Pois Jesus, ele é o Filho de Deus, né? Ele é o único Filho de Deus, como nós vimos na terça passada. Ele é único, irmãos. Além de ser único, ele é tudo, né, para nós. E hoje, você consegue responder essa pergunta, irmãos? Quem é Jesus Cristo para você? Consegue, todos vocês, hein, irmãos? Quem é Jesus para você? Então, essa pergunta, ela, que você cada dia saiba responder com uma resposta diferente, mas sempre dentro da palavra. E diga: Jesus para mim é tudo, Jesus para mim é o meu Salvador, né, irmãos? Jesus é aquele que morreu por meus pecados, Jesus é aquele que é o meu mediador, é o juiz, né? Ele é o meu Senhor. Então você tem um rico vocabulário hoje para responder, né? Para quem te perguntar quem é Jesus para você, aí você pergunta: ó, Jesus é tudo para mim. E você quer ir mais além, você continua respondendo se ele é Senhor, ele é Mestre, ele é o caminho, ele é verdade, ele é vida. Ei, irmãos, vamos, você hoje sabe responder exatamente esta pergunta e que a cada dia você se engaje mais em ir à frente e conhecê-lo, prosseguir, conhecê-lo ainda mais, sabe? É através da palavra, é através, né, da Bíblia, através do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor. A gente tem mais aqui para ler, gente? São as referências do Norman Christian. Tem que perceber. Tem essa questão que é importante, no final ele fala aqui, irmãos, sobre, como eu falei da outra vez, né, a Bíblia, irmãos, é o único meio para a gente poder achar sobre informações sobre Jesus. Houve escritos posteriores do primeiro século, que aí a gente vai chamar de apócrifos, né, que é o que ele está falando aqui, né, ali? É apócrifos, então foram escritos no segundo século. Então os apócrifos são uma cópia totalmente mudada dos livros do Novo Testamento que já tinham sido feitos. Então, irmãos, dentro da compreensão hoje, quanto mais antigo for os escritos, mais validade ele vai ter nesse documento. Então, os documentos do Novo Testamento foram escritos no primeiro século, né? Então, esses documentos são fidedignos, porque foram
escritos ali no primeiro século, ainda estavam ali, todo um pensamento cristão estava fresco, né? Então, todos os escritores bíblicos, eles escreveram, com testemunhas oculares, né, com várias pessoas que viram os ritos, os atos de Jesus, né, irmãos, como falamos no domingo. Agora, depois que foram escritos os Novos Testamentos no grego original, vieram esses outros livros, que são livros apócrifos, livros que inventam um monte de coisas, irmãos. Aí, então, por isso nós não podemos colocá-lo como no mesmo peso que os evangelhos, tá? Então, eles não são dignos de fidelidade, eles são algo corrompido. Eles inventam muitas coisas que, na realidade, não aconteceram, não ocorreram. Então, quando você ouvir falar de apócrifos, você fala, não, esses aí não estão na minha Bíblia, eles não fazem parte do cano, eles não fazem parte daquilo que foi escrito no primeiro século. Então, queridos, um algo muito importante aqui. É como nós dissemos semana passada, na internet você vai colocar o nome lá, quem é Jesus Cristo, vai aparecer um monte de coisa lá. Possa ter que alguma coisa possa ser até verdadeira. Mas você hoje, como discípulo, como ovelha, você sabe onde você vai buscar as informações para saber quem é Jesus. Aonde, irmãos, está as referências que falam de Jesus? Na Bíblia, né, irmãos? Então é na Bíblia que você vai buscar. As outras coisas você rejeita, apócrifo, rejeita, a internet, é claro, você vai pesquisar, mas às vezes não está coerente com aquilo que a palavra nos ensina. Então, irmãos, vou deixar vocês falarem, né? Como a Maria colocou aqui, fiquem à vontade para fazer algum comentário, alguma pergunta vocês têm aí, né, Lê? Temos alguns minutinhos aqui ainda. Se você tiver alguma pergunta, tá? Algum comentário, né? Fique à vontade, mano. Nós estamos em família aqui, hein? Não se esqueçam disso. Glória a Deus. Chamou mais atenção, né? Isso. Ali que também, se quiser me complementar, ali, uma coisa, né? Fiquem à vontade aí, irmãos. Vocês entenderam bem aí, né? Esse tópico, né, irmãos, que é claríssimo. Fiquem à vontade para colocar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, tá? É algo bem aberto que nós estamos fazendo aqui. Amém? Ninguém? Todos estão quietinhos, né, irmãos? Então, queridos, nós vamos fazer a nossa oração aqui, né? E a próxima aula nós vamos começar um outro tópico, que é o número 3, página 26, que é o que, irmãos? Qual que é o título daí? Qual que é o título do próximo tópico nosso? Isso, conheça a sua Bíblia. Glória a Deus. Então, a próxima terça-feira, às 8 horas da noite, a Lica já anotou aqui. Anote na sua apostila aí, velhinha. Ele, né? Anota aí. Os irmãos aí pela outra rede aí, anota onde nós paramos. E estaremos falando sobre algo muito importante, mas essencial para um discípulo conhecer a sua Bíblia, hein, irmãos? Aí vai ser muito bonito, gostoso estar com você falando sobre a Bíblia, conhecer a sua Bíblia. É o próximo terça-feira. Vamos fazer a nossa oração e agradecer a Deus por essa oportunidade. 60 minutos, né, irmãos? Não vamos sair do nosso projeto aqui, do nosso combinado, para que sejamos dinâmicos e deu para a gente abordar tudo que Deus permitiu nessa noite. Vamos orar? Ó glorioso Deus, Pai querido, louvamos a Ti por esta chance, esta oportunidade, que o Senhor nos concede, Pai. Tu possas continuar nos conduzindo, ó Pai, para continuarmos conhecer e prosseguir conhecer a Ti, Deus. Obrigado pelo Senhor nos revelaste hoje, meu Pai, tantas referências que enfatizam, meu Pai, o Senhor falar de quem o Senhor é, Pai. Hoje, todos nós podemos, meu Pai, responder a pergunta, quem é o Senhor para nós? E que todos aqui saímos convictos, ó Pai, e não só respondemos para nós mesmos, mas respondemos para todos aqueles que perguntarem para nós, quem é Jesus para você? Os meus irmãos, assim como nós aqui, podemos reconhecer, Pai, responder bem, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso mediador, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, meu Pai, é aquele que nos deu
acesso ao Pai. E nós glorificamos e te exaltamos, Pai, por saber quem o Senhor é e que o Senhor fez por nós. Que todos nós aqui, Pai, reforcemos mais ainda e prossigamos em revelar a outras pessoas o que o Senhor é, Pai, o que o Senhor fez por toda a humanidade, não só por nós. O Senhor possa abençoar cada vida que está aqui, e o Senhor continue a se revelar para cada um, Pai. Nos perdoa as nossas iniquidades, obrigado pela tua graça e misericórdia sobre todos nós, Pai, que continuamos prosseguir em conhecê-lo, nos abençoe, que na próxima terça-feira possamos estar todos novamente reunidos, debruçar sobre esta verdade, que é a tua palavra. O Espírito Santo nos contemple, nos ajude, nos proteja, nos guarde, nos livra de todo mal. Para a tua glória, nós sermos mais esse discipulado, que foi uma bênção, em nome de Jesus. Nós agradecemos por mais essa chance. Obrigado. Continue conosco. Em nome de Jesus, uma boa noite para todos os irmãos, Pai. Eles possam ter um sono reparador e amanhã acordem bem dispostos para cada dia mais batalharmos nessa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Amém. Cada vez mais o Senhor possa abençoar a sua vida, né? Que o Senhor possa continuar a fazer mais e mais na sua vida. Usa aqui as bênçãos apostólicas, hein? Estenda as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, Senhor, esteja com todos nós, desde hoje e para todos sempre. Todos digamos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. A Kétria também, né? Deus abençoe a Kétria aí, que está conosco. Espero que esteja tudo bem. Está tudo bem aí, Kétria? Deus abençoe a Bela, Deus abençoe aqui nossas irmãs. Para todos. Elinéia, Deus abençoe vocês. as Merita aí, né? Todos, o Lucas, né? O Gustavo e também o Diego. Deus abençoe a todos. Até a próxima.